Fala galera do Vasco, bora para mais um react aqui do nosso canal do Vascão. Situação complicadíssima no Vasco, enfrenta hoje Fortaleza. O Vasco precisa se manter vivo nessa competição, cara. Jogo muito importante. Eu acredito ainda no Vasco, acredito ainda na classificação. Se o Vasco fizer um bom jogo, não tomar gol, sair com um empatezinho de lá, é um resultado gigantesco e pode aí avançar às oitavas de final da competição, né? Deu azar em pegar um adversário complicado. Poucos times grandes, né? Pegaram adversários complicados nessa fase da Copa do Brasil. Ontem o Grêmio praticamente, né, se complicou com um adversário bem simples. Isso aí é o normal da Copa do Brasil e de Libertadores, né? Times grandes acabam caindo para times pequenos. Vamos ver o que a imprensa tem a falar desse jogo. O mata-mata, a Copa do Brasil, uma mobilização para um jogo específico, um jogo de ida que tem a volta depois de São Januário daqui a algumas semanas. Se isso pode equilibrar um pouco o confronto. O confronto não é equilibrado. Há um desnível grande hoje. Fortaleza está à frente do Vasco, é favorito contra o Vasco. Mas eu não sei até que ponto essas mudanças aí podem influenciar o Vasco, que tem um comportamento diferente hoje, Abel. Acho que o jogo não é tão tranquilo para o Fortaleza quanto parece, não. Suas palavras serão usadas daqui a pouco, quando tivermos Vale o sai do muro, viu? Vale empate? Não vem com esse papo. Viu, professor? Acompanhou bem, né? Prestou atenção no que ele falou? Eu acho que Pode discordar de tudo, prof. Não precisa ter negócio com todo respeito. Quando você fala assim, com todo respeito, é que não respeitou nada. Pode discordar aí. É que não vou respeitar. Exatamente. Bom, Fortaleza é favorito para o jogo e para o confronto. Porque nesse tipo de partida, você pode falar assim, resolve em casa, menos o Abel, que não acredita o Abel no não fator acredita casa. nisso. Mas Eu acredito, caso, mas vocês exageram no fator casa. Eu pensei que fosse até Amazonas 2-0, mas pipocou. Nesse caso, nem a casa ajuda o Vasco nesse momento. O Vasco acaba de tomar uma traulitada de 4-0 em casa, contra o Criciúma. Então, a diferença é muito grande, inclusive de cabeça, né? Psicologicamente, esses dois times, tem um abismo entre eles. Só pesa a favor do Vasco uma maior tradição, que é com o que o Vasco conta Mais camisa. há anos. E olha, mesmo assim, no momento recente, se fizer um recorte, essa tela que eu falei que é constrangedora dos últimos resultados, se fizer uma tela de 3 últimos anos, 4 últimos anos, o Fortaleza vai estar mais estruturado que o Vasco em todos os sentidos, como time, como trabalho dos técnicos, que aliás no Vasco vai começar tudo de novo, né? Essa incógnita que o Prates falou. O Vasco é uma grande incógnita. De repente, pela superação, essas coisas do futebol, mas mesmo assim são 2 partidas. Não é nem a questão de um jogo só. O Vasco terá que se superar num confronto contra um adversário muito mais estruturado hoje. O próprio vascaíno sabe disso. Pior que a situação do Vasco para esse jogo é só a situação para os próximos jogos. A gente brincava aqui com uma sequência de jogos que o Vasco vai ter. É absurdamente difícil. E eu tenho um desafio para vocês. Vocês têm ideia, vamos ver se alguém vai acertar, quantos técnicos o Vasco teve nesse período em que Vojvoda é técnico do Fortaleza? Alguém tem ideia? Eu não vou falar porque eu estava na hora do espelho, eu ouvi. Já sabe, estragou a brincadeira, hein? Não vou falar. Não vou falar para não estragar. Então vamos lá com a Eu tela. me abstenho. Porque também o Prates não vai... Eu também não sei. O Eu iria Eugênio... chutar também, não tenho... Chuta aí. 7. 8. Quase acertou, olha aí, ó. 8 treinadores diferentes no Vasco, desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu o Fortaleza em maio de 2021. Então são 3 anos. Isso. Em 3 anos o Vasco teve 8 técnicos, o Fortaleza com o mesmo. Isso explica também um pouco. Não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. Mas ficar trocando de técnico toda hora não adianta nada. Não dá 5 Eu meses, canso de né? falar isso aqui e sou rebatido, não por vocês, mas por muita gente. Às vezes por alguns aqui também. Exatamente. Obrigado, Abel. Né, senhor professor Celso? Mas também, ó a lista de escolhas, hein? Cá para nós. Ó, né? Marcelo Cabo ficou É que tem passagem pela 142 Série B dias também. no cargo. É. Então, dá o quê? Meio ano? Menos de meio A ano. média não dá 4 meses. Menos de Abel. 6 meses. Lisca ficou 50 dias, nem 2 meses. Fernando Diniz ficou 2 meses. Zé Ricardo, aí ficou 6 meses no cargo.
Pediu pra 180. sair. É, Oi? pediu demissão. Ele que pediu para sair. Exato. Mas também estava sendo acuado no aeroporto por Teve torcida uma proposta organizada. do futebol do exterior. E teve uma proposta. Recebeu que um sai com ele em Levou algum o Pikachu pro Chimismo. Inclusive, trabalhou com o Iago Pikachu no Japão, o Zé Ricardo. Que O hoje Pikachu tá- saiu e voltou. Que hoje está no Fortaleza. Fortaleza, um dos grandes nomes da E história. deve do clube. fazer gol hoje. Não sei. Maurício Souza, 41. Menos de 2 meses. Jorginho, 2 meses. Maurício Barbieri, 200 dias praticamente. E o Ramon Dias ficou menos de 1 ano, foi o que ficou mais tempo aí. E demitido depois do que fez no ano passado. O que ficou mais Inacreditável. dias. O Ramon? Com S. O Ramon é o que ficou mais? Dias. Dias, perfeito. É, o que tem que ponderar aí, Abel, é que, tirando o Barbieri e Ramon Dias, os outros todos, quando o Vasco estava na Série B. Porque a Série B também, pro Vasco, em relação à responsabilidade, a ganhar, ter de subir de qualquer jeito, não pode ficar mais de 1 ano, também eu acho que tem que entrar nessa conta. Em outras palavras, o Vasco troca de Todos treinador. É isso que eu tô Troca de falando. treinador toda hora, não só na Série A, mas também na Série B. É isso que você está dizendo? É. Ou essa é a minha interpretação? Não, é que é isso também, né? É isso. E a gente pegou aí um exemplo de um clube que tem trabalhado muito bem dentro e fora de campo, que é o Fortaleza. Muito pelo Vojvoda, muito pela direção que tem, pelo grupo que já foi montado pelo próprio treinador, né? Então, acho que a comparação com o Vasco, ela ficaria desigual também com quase todo mundo. Talvez exceto o Palmeiras, exceto o Bragantino em algum momento, com Barbieri e Caixinha. E aí eu te pergunto, se acontece com o Vasco ou com quase todos os clubes do Brasil, o que aconteceu com o Fortaleza, quando disputou um primeiro turno de brasileiro, ficou lá embaixo na zona de rebaixamento, quase todos os clubes teriam demitido o Vojvoda. Muitos clubes teriam demitido o Vojvoda porque não ganhou a final da Sul-Americana da LDU. Porque perde do rival direto. Ou porque perde do Ceará toda Ele hora. já perdeu do Ceará. Sim. Vaga para o Ceará, título para o Ceará. Ele está firme aí. E tem mais. O Vojvoda já herda um trabalho muito bom e consistente com o projeto Rogério Ceni no Fortaleza, né? Com aquela exceção daquele momento que o Fortaleza perde o Rogério, tal partida, mas basicamente é de Rogério para Vojvoda. No Vasco, além dessa lista de 8, antes dos 8, também só tinha terra arrasada. Então, tem que ver o que é da vida. Ser técnico do Vasco hoje, não só do Vasco, mas de vários clubes que estão nessa situação, é uma grande fria, né? Porque é uma grande marca que você sabe que não tem muito para ir, não adianta você fazer lista de contratação. Na 777 até faria sentido se os caras botassem o dinheiro que tem que botar no Até tempo colocaram, certo. né, prof? É que chegaram à conclusão agora no meio do Então, ano mas- que o que foi colocado foi mal gasto. E aí a gente tem que parar para Pior pensar em ainda. relação a quem comandou isso, ao ex-diretor que agora foi para o Cruzeiro, que estava lá também, que participou disso. Porque o Vasco tem um elenco que é caro. É que a gente está vendo agora no começo do Brasileiro, depois de 4 ou 5 meses do ano, o seguinte: investir, para ter que investir tudo de novo agora no meio do ano? É, todo investimento coisa tá na errada, contramão. Vamos com as prováveis escalações para daqui a pouco a gente fazer o nosso Sai do Muro. Estou ansioso pelo palpite do senhor Rafael Prats, que falou que espera surpresa, Se que o ele der um Vasco empate, eu te ajudo. pode surpreender. Lembrando que não vale empate no nosso Sai do Muro. Provável fortaleza de tanta gente, viu, professor? De De Marcelo Boeck, Fagner. do cantor Fagner, Raimundo Fagner. de Rogério Ceni e de companhia. Hoje com Juan Pablo Vojvoda, João Ricardo Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Zé Wellison, Pochettino e Hércules, Pikachu, que vai fazer gol hoje, Lucero e Machuca. Esse é o provável Fortaleza. Gato Lucero. El Gato Lucero, gostei dessa. E o provável Vasco de tanta gente, de Juninho Pernambucano, de Barbosa. Quem mais? Quem que Pessoas mais próximas. Você O que Dodô fala. da Colina, que acompanha ele. Manda mensagem toda hora aqui, Abel. O vizinho do Breler. Não, a gente vizinho do diminuiu já. Breler. Dodô já esteve mais Mas ativo. o que não? Já Pra O você, Vasco pra de mim, Pedrinho, de Edmundo, de Romário. Hoje é o Vasco com o interino Rafael Paiva. O Vasco do delegado Antônio Lopes, hein? Grande Antônio Lopes. Com tanta história. Olha Marido aí, de com Léo dona- Jardim. dona Elza. Maicon, chamado carinhosamente na época do São Paulo de God of Zaga. E foi quem representou o grupo na conversa com a organizada lá, Abel. Com a Força Jovem. Ah, é? Foi, É, aqui mas não, tem não. Cara respeito. pra bater? Mas não foi só ele, estavam todos os jogadores Não, na mas conversa. alguém... Não, todos os jogadores, todos Todos ouviram. ouvindo. Mas É. poucos falaram. Ele falou. E ouviram, hein? Até porque Ouviram não, poucas e boas. eles não tiveram muito espaço para falar. Léo Jardim, Maicon, Rojas e Léo, que é o antigo Léo Pelé. O pessoal É, tava não, pode pegando. ser. É melhor no ficar Léo. só Léo. Lá no Léo. Que sempre um peso muito grande o cara ser chamado de Pelé. Hugo Moura, Paulo Henrique, o Piton ali pelo lado esquerdo
que tinha alguns corintianos que cornetavam no Vasco. Deixa ele avançar, porque atrás... Forza Matheus Carvalho, Verrete, o homem do gol, vai fazer gol hoje. David Dias, Fortaleza. David Dias, Fortaleza, aí São Paulo. Pode ter lei do ex também. Vocês falaram do Pikachu, o David não pode fazer gol no Fortaleza? Claro que pode. Ah, é? Então chama, Essa vai virar VAR. Chama o David a não pode fazer gol no Fortaleza? chama a vinheta do Sai do Muro, vai lá. Sai do muro agora. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Copa do Brasil é a Copa da surpresa, né? Então o Vasco pode surpreender sim hoje Fortaleza e pode conseguir um resultado positivo lá. Baixar as linhas, pegar uma bola de contra-ataque, marcar 1, 2 gols e matar o confronto já no primeiro jogo. Pode, gente. Copa do Brasil é isso aí, né? Como a gente viu ontem, o Operário conseguiu parar o Grêmio. O Criciúma, né? Quase conseguiu parar o Bahia. O Bahia venceu de 1-0. O Criciúma não é um adversário bobo, vai dar trabalho para geral aí. Já mostrou isso. Não é porque ganhou do Vasco, né? Porque empatou com o Galo em 1-1 também. Então o Criciúma vem muito cabuloso nessa competição. Nessa competição não, né? Nesse ano, acho que vai dar trabalho aí pro pessoal. Então o Vasco hoje também pode dar trabalho pro Fortaleza por ter o fator novo. Né, de não ter um treinador, de não saber como que vai jogar o time do Vasco. Acho que o Vasco pode sim surpreender. O Vasco com jogos difíceis, ele endurece, né? Ele endurece mais o jogo em jogos difíceis. E nos jogos que a gente tem ali, na teoria, que tende a ser mais fácil, o Vasco acaba entregando a paçoca. Infelizmente, é o que vem acontecendo com esse time do Vasco, né? Inexplicavelmente também. Vamos torcer aí para que o Vasco consiga um bom resultado nesse jogo de hoje. O Vasco que já vem também, né? É uma coisa também que eu gosto de usar muito. Quanto mais derrotas, mais perto da vitória você tá. O Vasco vem de 3, né? 3 derrotas consecutivas. É um ciclo, né? Eu gosto muito do ciclo de 3. Se não quebra no ciclo de 3, tem o ciclo de... entre 3 e 7, né? Entre 3 e 7 aí para quebrar. Acho que quebra aí hoje no ciclo de 3, porque não são só 3 jogos sem vencer, né? São 3 derrotas consecutivas. Acredito que o Vasco consiga vencer esse jogo hoje diante do Fortaleza. O jogo será às 7 horas, horário de Brasília. Um horário bom para se assistir, né? Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Deixa aí seu comentário, sua opinião, se vocês têm alguma certa esperança aí que o Vasco consiga um resultado bom hoje. Já deixa aí o comentário.